que a doce presença do Espírito Santo faça parte da nossa vida. Fazer parte da nossa vida é aquelas pessoas que nos acompanham na nossa vida diária. Quem é que faz parte da nossa vida? Aquele amigo que nos visita lá de vez em quando. Aquela pessoa que a gente encontra na rua, um amigo, um conhecido, conversa um pouco e não sabe da vida dele. Quem é que faz parte da nossa vida? Aquele parente distante e a gente conversa só no final do ano? Quem faz parte da nossa vida? O Espírito Santo tem que fazer parte da nossa vida. Das pessoas que fazem parte da nossa vida, são aquelas que nós falamos com elas diariamente. São aquelas pessoas que quando elas estão doentes, com algum problema, nós ficamos tristes. As pessoas que fazem parte da nossa vida são aquelas que se alimentam conosco, comem da mesma mesa, desfrutam das mesmas alegrias nossas. As pessoas que fazem parte da nossa vida são aquelas que sabem quando a gente está triste. As pessoas que fazem parte da nossa vida são aquelas que nos abraçam quando a gente está sozinho. Pois bem, quando a gente fala assim, olha, que o Espírito Santo faça parte da nossa vida, quer dizer que Ele esteja conosco no meio de todas os acontecimentos, circunstâncias, sentimentos que nós estamos vivendo. E nós abrimos esse vídeo desejando a você que o Espírito Santo faça parte da tua vida. E o fazer parte não é você encontrar com Ele de vez em quando. O fazer parte, o tomar parte da tua vida, é mais do que você acenar para Ele distantemente. É Ele saber, Ele te acompanhar, é você sentir que Ele te abraça. É possível sentir isso. Amém? Um bom dia a todos que estão conectados, a Daniela, a Xiele, o pastor Pablo que passou por aqui, a Sandra Ribeiro, a Cristiane, a Ariane, a Marisete, todos que se conectam nessa manhã. E aqui pelo sul, a Vanessa, o Luciano, grande amigo Luciano, que está lá em Porto Alegre. Hoje eu falava com alguém, Luciano, que me acompanhou como tu na caminhada de trabalho profissional. E ele me perguntava como eu estava, o grande Giovanni, e eu disse para ele, na verdade, o que eu sinto falta nem é do trabalho, eu sinto falta dos meus amigos, que a gente construiu durante a caminhada da vida, né? E a melhor coisa que a gente pode desfrutar e levar nessa vida é os nossos relacionamentos de amizade, que independente, muitas vezes, até mesmo daqueles que têm a mesma crença, a mesma ideia, é nós sabermos avaliar e sabermos agradecer por cada um que passa na nossa vida e que contribui de alguma maneira. Então que Deus abençoe o Luciano. Eu sei que ele continua no trabalho, ele precisa muito da direção de Deus para o trabalho dele, todos os dias. Que Deus abençoe. Dona Vera Lúcia Troca, a Daiane, todos que estão conectados. Nós estamos falando do Espírito Santo fazer parte da nossa vida. E começamos a falar sobre isso. Quem é que faz parte da nossa vida? O açougueiro da esquina não faz parte da nossa vida, a gente dá um oi para ele quando a gente vai lá. O médico que nós consultamos quando estamos doentes não faz parte da nossa vida. As pessoas que casualmente nós encontramos, elas não fazem parte da nossa vida, elas contribuem de alguma maneira, mas quem faz parte da nossa vida é a esposa, o esposo, o filho, o colega de trabalho que está todo dia do nosso lado, o irmão da igreja. E entre essas pessoas que fazem parte da nossa vida, a mais importante é o Espírito Santo. Às vezes a gente fica meio sozinho, a gente acaba ficando, os amigos se afastam. Às vezes, bom dia Márcia, que Deus te abençoe, Daiane, Pereira das Neves e todo mundo que está conectado. Começamos esse vídeo falando de que o Espírito Santo é o principal que tem que fazer parte da nossa vida, que é o que deve nos acompanhar, É quando a gente chora na madrugada e está sozinho, frustrado com alguma coisa, Ele está ali conosco. Não é que Ele vai mandar um WhatsApp para nós, é que Ele está conosco, porque o Espírito Santo é onipresente e onipotente. E que o meu desejo, Cláudio, que está entrando aí também, é que o Espírito Santo faça parte da vida de cada um de vocês. As pessoas passam,
Umas passam porque vão embora para outro lugar, umas passam porque se afastam, e algumas passam porque, infelizmente, termina o período dele na nossa vida. E sempre a gente fala a respeito dos nossos pais, familiares, que a gente tem que aproveitar quando eles estão conosco, porque depois eles partem e a gente fica sem a presença deles. Que você desfrute do Espírito Santo todos os dias na tua vida. Não pense que você precisa cumprir uma série de regras para que o Espírito Santo esteja com você. Apenas entrega teu caminho a Jesus, a tua vida, o teu coração a Jesus, e Ele vai fazer parte da tua vida e do teu coração. Outra coisa que também está no meu coração é sobre fracasso. Fracasso é uma palavra que ninguém gosta de ouvir. Fracasso é algo que ninguém se alegra. Quando alguém tem um fracasso, ou fracassa na sua vida profissional, bom dia, Ana Eulália, Santa Vitória do Palmar. Quando alguém fracassa na sua vida profissional, nos seus relacionamentos amorosos, nas pequenas coisas do dia a dia, quando alguém fracassa, quando torce para o seu clube de futebol e ele fracassa, a gente só quer se esconder. O fracasso faz com que a gente se envergonhe. O fracasso faz com que nós desenvolvemos uma tristeza profunda. Pois bem, mas o fracasso, nós precisamos lidar com ele, porque o fracasso faz parte da nossa vida. Eu diria a todos nós que nós já convivemos mais com fracassos do que com vitórias. Convivemos mais com fracassos do que com conquistas. Por isso que nós festejamos tantas as conquistas, porque elas não são tantas na nossa vida. Os fracassos acontecem desde a nossa infância, na escola, quando nos desenvolvemos, na adolescência, nos nossos primeiros relacionamentos sentimentais, às vezes no ministério. Mas precisamos lidar com o fracasso, porque do fracasso, quando nós atravessamos o fracasso, Deus nos prepara para nós ter vitória. E se você se sente um pouco fracassado na tua vida, em qualquer área da tua vida, saiba que Deus restitui tudo que você perdeu. Eu escolhi um fundo musical para nós nessa manhã, para nós meditar em Hebreus capítulo 12. Que diz sobre isso. Restitui tudo aquilo que se perdeu, tudo aquilo que roubado foi, tudo aquilo que não foi tirado. E o Espírito Santo, que Deus, Espírito Santo, Jesus Cristo na nossa vida, Ele restitua a nossa alegria, o nosso prazer, o ânimo e a disposição e a alegria de viver. É isso que eu desejo para você. E agora nós vamos para o Hebreus capítulo 12, é um capítulo bem extenso, tem muito conteúdo. E eu quero ser bem sucinto, mas também espero que cada palavra ela entre no teu coração. Eu vou pegar minha Bíblia aqui. Nós vamos ler Hebreus capítulo 12. Eu queria destacar o versículo 1 até o 3, que pede uma coisa fundamental na nossa vida. Vamos ler e vamos meditar nessa passagem. Hebreus 12, de 1 a 3. Portanto, nós também, que estávamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos foi proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueceis, desfalecendo em vossos ânimos. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos olhar firmemente, olhando firmemente para Jesus. Atento, focado. O teu olhar repousa sobre Jesus, o meu olhar repousa sobre o nosso Salvador. Nós nos distraímos. Você sabe quando uma pessoa se distrai, por exemplo, no trânsito? Sabia que os maiores acidentes acontecem por distração? Acidentes de trânsito? Seguidamente, aqui na estrada que liga Rio Grande e Pelotas, é uma via de mão dupla dos dois lados. Dificilmente aconteceria um acidente numa situação assim, a não ser que alguém durma ou tenha um mal súbito, ou aconteça um problema mecânico. Praticamente impossível, se as pessoas dirigirem atentamente, ter um acidente nessa via que vai aqui do Trevo de Rio Grande até a Ponte de Pelotas. É uma mão dupla boa de andar. Seguidamente acontece acidentes. E a maioria desses acidentes acontece pelo uso de celular na direção.
Quando alguém vai ler mensagens, vai ligar, quando alguém se desliga da estrada e fica distraído, e essa distração tira a atenção e acaba que acontece o acidente. Às vezes a distração ela não é do celular, ela é uma distração mental, que a pessoa vem com tanta preocupação na cabeça, ou às vezes está pensando com a cabeça em outro lugar, e a distração faz com que cause um acidente. Por quê? Porque não estão atentos, não estão olhando firmemente para a estrada. Precisamos olhar firmemente para Jesus. Porque um dia Jesus falou: estreito é o caminho que leva à salvação e largo é o que leva à perdição. Jesus não falou que o caminho que leva à salvação ele era um caminho difícil. E nem falou que o caminho que leva para a perdição é um caminho fácil. Ele falou que um é estreito e o outro é largo. A diferença do caminho que leva aos céus, ou ao reino dos céus, e à perdição, ao mundo, é que ele é estreito, ou seja, ele tem limites. É uma estrada ótima de andar, é uma vida boa de viver, só que ela é limitada. E porque ela tem limites, ela precisa de atenção. Quando você pega uma estrada, essa estrada é estreita, você precisa andar atento. Ela pode ser boa, mas se ela for estreita, não tiver acostamento, você tem que estar atento para você não sair da estrada, do caminho. Então, na verdade, quando lemos o que está escrito em Hebreus, capítulo 12, versículo 3, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Por isso temos que estar atentos. A desatenção, e o inimigo quer nos tirar a atenção. Nós ficamos desatentos. Nós nos distraímos com os problemas dessa vida, com a nossa vaidade pessoal, com os nossos relacionamentos no mundo. Nos distraímos com o movimento da igreja, ministerial. Nos distraímos com televisão, com internet, Netflix, videogame. Eu não sei com qual a tua distração. Não é que você não possa praticar isso tudo, que praticando isso tudo você está vivendo, você precisa viver. Mas dentre essas coisas todas que você faz, inclusive trabalhar no ministério, inclusive servir na igreja, firme olhando para Jesus. Não fique distraído, não olhe para o cargo que você tem, não fique distraído olhando para o irmão do lado que ele está fazendo. Bom dia, Milene, que Deus te abençoe. Não fique distraído. O grande segredo é nós olhar firmemente para Jesus. Aqui está escrito em Hebreus 12, 3. Então, realinhe a tua vida, coloque a tua atenção em Jesus. Não olha para mim, não olha para o teu pastor, não olha para ninguém, olha para Jesus, firmemente para Ele. As demais coisas fazem parte da tua vida, mas elas não devem te tirar a atenção do motivo principal, que é Jesus Cristo. Outra abordagem que nós temos no capítulo 12, ela está do do versículo 4 até o 13, que as provações revelam o amor de Deus para com seus filhos, sabia? As nossas dificuldades, os momentos difíceis, provam o amor que Deus tem para conosco. E nós vamos fazer a leitura aqui a partir do versículo 4. Ainda que não resistisse até o sangue combatendo contra o pecado, e já vos esquecesse da exortação que argumenta convosco como filhos, filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele forem repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual fostes feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os referenciamos, não nos sujeitaremos, muito mais ao Pai dos Espíritos, para que viveremos. Aqui está falando da correção. Um bom filho, um pai que ama seu filho, ele corrige ele. Quantas vezes você foi corrigido? Se você teve um bom pai, uma boa mãe, ou alguém que te criou com carinho. Algumas vezes sentou, conversou, deu castigo, algumas varadas. Fizeram parte da nossa educação, né? Da correção. Ainda depois de adultos, quantas vezes nossos pais nos chamaram a atenção? Um pai que ama, ele corrige. E nós, a segunda palavra que está aqui, é o segundo ponto que nós pegamos do capítulo 12. O primeiro foi olhar firmemente para Jesus e não ficar distraído com a vida. O segundo é amar a correção. É difícil, né? Diz, então,
Porque o Senhor, versículo 6, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filhos. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Então, muito possivelmente, durante a ministração diária da nossa porção bíblica, muitas vezes essa porção ela traz uma correção. Eu sei que alguns preferem promessas, palavras reveladas, que são coisas boas que Deus me dá também, Deus nos dá. Mas Deus nos ama quando nos corrige e Ele nos chama atenção em alguns pontos. Sabe por que muitas vezes a gente não atinge os nossos objetivos e a gente acumula fracassos na nossa vida? É porque a gente não dá ouvidos à correção do Pai. A palavra de Deus ela nos corrige, o amor de Deus Ele nos corrige, Ele nos chama atenção, Ele até nos disciplina. E nós, como os filhos amados, ao ser corrigidos em amor, devemos aceitar a correção e realinhar a nossa vida. Esse é o segundo ponto do capítulo 12. O terceiro ponto do capítulo 12 está no versículo 14 até o 17 e fala de paz e de pureza. São coisas que você deve encontrar em Deus. Paz e pureza são sinônimos de onde Deus se manifesta. Se você vai em algum lugar e busca Deus, e a glória de Deus está manifesta naquele lugar, e você, uau, que presença! Depois da emoção que te arrepia, que te empolga, dá uma olhada na volta e vê se naquele ambiente tem paz e pureza. Se naquele ambiente tem um grande mover, mas não existe paz entre as pessoas que ali estão, e não existe pureza de coração, se existe malícia, maldade, segunda intenção, saiba que Deus não está nesse negócio. Porque o Senhor se manifesta com paz e com pureza. Diz, versículo 14, seguir com paz, versículo 14, capítulo 12, seguir com paz a todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aqui ele está escrevendo que paz e santificação, ou pureza, sem isso ninguém verá Deus. Verá na glória um dia com Ele, sabe? Um dia nós temos a expectativa de estar na presença de Deus, de ver o nosso Salvador. Porém, bom dia, Tânia, que Deus te abençoe. Segundo Hebreus 12, 14 até o 17, a paz e a santidade, ou a pureza, sem isso ninguém vai ver o Senhor. Tendo cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por elas muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que querendo ele depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar no arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, as trevas e a tempestade. Aqui é outro ponto que eu quero falar um pouquinho. Pureza ou santidade e paz são coisas que são produzidas pela presença de Deus na vida. Um ambiente que está cheio da glória de Deus, ele produz no coração daquelas pessoas que ali estão pureza e paz. Pureza e paz são resultados, são consequências da presença de Deus na nossa vida. Eu sei que nós lutamos todos os dias contra isso. O nosso coração, ele automaticamente, naturalmente, ele não tem paz. Nós vivemos em turbulência nos nossos sentimentos, nas coisas que nós vivemos. Se nós não temos turbulência no nosso relacionamento familiar mais próximo, a gente assiste noticiários de TV, informações, notícias, e o nosso coração fica um pouco irado com muitas coisas, e nós ficamos turbulentos, e a paz foge do nosso coração. A pureza, nem preciso dizer, é uma coisa, a santidade. Santidade é alguém que separa-se para Deus. A pureza de coração é uma coisa que a gente luta muito. Todos nós temos uma malícia dentro do nosso coração. O nosso olhar, nós temos concupiscência no nosso olhar. Independente da idade e do sexo, homem, mulher, enfim. Todos nós conservamos dentro do nosso coração, naturalmente somos levados a isso. Se alguém chegar num lugar e tiver duas TVs ligadas, duas telas ligadas, numa delas estiver
alguém ministrando a palavra, ou falando de Cristo, ou apontando para Deus. E na outra tela estiver um filme, imagens que ativem a sensualidade, a pessoa que não está em Cristo, os olhos delas vão correr primeiro para aquela tela, porque a atenção dela é chamada para essa tela. É por isso que por muito tempo o pessoal, a indústria da mídia, da propaganda, ela usa muito as figuras de sensualidade. Você nunca vai ver uma propaganda de um carro, de um automóvel zero, uma caminhonete, um carrão, com uma Bíblia em cima, aberta em cima do capô. Alguém vai colocar uma mulher seminua, alguma coisa que vai chamar atenção para as pessoas que olham. A mídia, por muito tempo, ela usou isso, talvez um pouco menos agora, porque politicamente não está sendo muito aceito, né? Mas a sensualidade, ela atrai o olhar, ela atrai as pessoas, e colocando o olhar, a atenção, chama atenção para o produto que vai ser vendido. O Evangelho, a boa nova de Cristo, ela não chama atenção da nossa carne, ela não chama atenção da nossa concupiscência, ela chama atenção do nosso espírito. Só que nós não estamos acostumados a olhar com os olhos do espírito. Nós fomos treinados e acostumados a olhar com os olhos carnais. E ainda quando nós viemos para Jesus, para a igreja, nós ainda olhamos para as coisas com os olhos carnais. Você olha para a irmã, para o irmão, ainda com olhos carnais. E isso faz com que a concupiscência que está guardada no fundo do teu coração, ela venha à tona. Mas quando a gente desenvolve um olhar espiritual, nós vamos enxergar coisas que nós não enxergamos até então, e coisas que não nos atraíam até então vão nos atrair agora. Isso é um treinamento, não, isso é o Espírito Santo na nossa vida. Nós, por nós mesmos, ainda que bem treinados, nós não mudamos o olhar. Por isso, o escritor fala aqui, versículo 14 ao 17, sobre paz e pureza, sobre paz e santidade, sem as quais ninguém verá Deus. Exatamente isso, verá a Deus. Se nós não tivermos santidade, paz no nosso coração, o nosso olhar, não teremos um olhar espiritual para ver as coisas de Deus. Nós sempre teremos um olhar carnal para ver as coisas deste mundo, a sensualidade, a concupiscência, a cobiça da vida. Essas coisas todas que nos atraem um olhar naturalmente. Então, essa é a terceira porção que tem no capítulo 12. O capítulo 12 é rico em porções bíblicas, em porções de verdades bíblicas. E eu peguei algumas porque o nosso horário não é tão extenso, né? Vamos recordar então? Capítulo 1 até o versículo 1 até o versículo 3, capítulo 2. Olha firmemente para Jesus, não seja distraído. Não deixe que as distrações da vida te roubem a atenção em Jesus. Do 4 até o 13, fala que as provações revelam o amor de Deus, ou as correções de Deus na nossa vida. A disciplina de Deus, e a palavra, ela é disciplina para nós, não devemos fugir a ela. Mas devemos abrir o coração para ela, porque é o nosso Pai que está nos corrigindo e nos preparando. E o versículo 14 até o 17 fala de paz e pureza, sem as quais ninguém verá Deus. E para finalizar, do 18 até o 29, fala do contraste entre dois montes, do Monte Sinai e do Monte Sião. Eu não vou ter tempo para ministrar sobre isso, é bem profundo, mas possivelmente no culto de domingo à noite, quem conseguir se conectar no domingo, nosso culto das 19 horas, a gente vai ministrar sobre os dois montes que marcam a nossa vida, o Monte Sinai e o Monte Sião. O Monte Sinai representa a velha aliança, o Monte Sinai representa a morte, o Monte Sinai representa a separação, o Monte Sinai representa as tábuas da lei, o Monte Sinai representa as regras das quais nós ficamos restritos, as coisas que nós ficamos restritos, entre as quais a presença de Deus, que naquele tempo havia uma restrição para que o homem chegasse a ter Deus. O Monte Sião aponta para a glória, para Jesus. O Monte Sião é o Monte Santo, e um dia nós estaremos nele, na pessoa de Jesus. E você tem que fazer a tua escolha, se você quer continuar servindo no Monte Sinai, ou se você quer servir no Monte Sião. Nessas duas escolhas, nós estamos na nossa vida, olhando para o Sinai ou olhando para o Monte Sião. Mas eu vou ler só os últimos dois versículos.
É um estudo bem profundo quando se fala nisso, e não vamos ter tempo agora. Vocês precisam almoçar, né? Tratar a vida de vocês. Mas domingo à noite a gente vai estar ministrando sobre os 2 montes. E qual o endereço de Deus? Se o endereço de Deus está no Monte Sinai ou está no Monte Sião? Qual o monte que a gente vai subir para encontrar com Deus na pessoa de Jesus? Há pessoas que ainda estão subindo no Monte Sinai. Estamos aos pés do Monte Sinai, à espera que Deus se manifeste. Nós temos que mudar o nosso endereço. Nosso endereço não é no Sinai, é no Sião, o Monte Santo do Senhor. Diz assim para nós finalizarmos. Versículo 28 e 29. Porque tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual servimos a Deus agradavelmente com referência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Amém? Então eram essas meditações do capítulo 12, que tem 29 versículos. Eu recomendo você ler eles todos atentamente. E eu peguei 4 assuntos aqui e vamos só resumir para nós acabar. Olhar firmemente para Jesus, não se distrair com as coisas dessa vida. Que as provas revelam o amor de Deus para com seus filhos, ou as correções, ou a disciplina de Deus faz parte daquele que quer crescer. Se você quer crescer na tua vida pessoal, profissional e espiritual, você precisa dar ouvidos para correção, para disciplina. Às vezes, muitas vezes, aquele que te abraça e diz que tudo vai dar certo, ele contribui menos com a tua vida que com aquele que te pega pela mão e diz assim: olha para mim, para meus olhos, você está errado. Você precisa olhar para a palavra de Deus e reconduzir a tua vida. Essas pessoas que são usadas por Deus para nos corrigir são bênção na nossa vida. Eu preciso de mais pessoas que me corrijam. Eu clamo por pessoas que me corrijam nos meus erros, que me chamem a atenção. Como é bom a gente ter ouvidos à correção do Senhor na nossa vida. Falamos então sobre orar firmemente para Jesus, para abrirmos o coração para a correção do Senhor, e a paz e a pureza, porque sem essas 2 coisas, diz o que nós lemos, nós não veremos a Deus. E finalizando, qual o monte que você quer morar, no Sinai ou no Sião? Sobre isso a gente conversa domingo de noite na igreja, na ministração de domingo. E eu espero que você, se não puder estar conosco na Vila da Quinta, 19 horas, você esteja conectado online. Nós vamos ver em qual endereço você vai encontrar com Deus, se é no Sinai ou no Sião. Aonde está apontando a tua oração, aonde está apontando o teu olhar. Você tem que estar com os olhos no Monte Sinai ou no Monte Sião. Qual a diferença que isso faz na tua vida? Amém? Vamos orar neste momento. Nós começamos a nossa meditação falando de fracasso, de Jesus participar da nossa vida pelo Espírito Santo, e que os fracassos estão aí para serem vencidos e fazem parte da nossa vida. Se você está acumulando fracasso na tua vida, ou está vivendo um momento de fracasso em alguma área, abre o coração para o Senhor. Eu quero orar por você, para que você olhe firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Senhor, eu te agradeço por essa manhã, por essa palavra tão profunda que entra no meu coração, na minha alma, e nos chama a atenção para nós olharmos somente para Ti, Jesus. Que as distrações da vida, os problemas conjugais, os problemas financeiros, as questões profissionais, não nos tirem a atenção e o foco em Ti, Jesus. Que nós possamos abrir o coração para receber correção, disciplina a seu tempo. Que estejamos abertos para aquilo que Tu quer fazer na nossa vida. Que a paz e a pureza, elas sejam artigo de luxo dentro do nosso coração. Que tenha um lugar relevante na nossa vida. Pai querido, e que nós possamos correr para o Monte Sião. É tempo de descermos do Monte Sinai e corrermos para o Monte Sião, porque ali Tu manifesta a Tua glória. Que nessa manhã seja uma manhã gloriosa, que aquele que se sente fracassado, que se sente frustrado com aquilo que tem vivido, com as conquistas que não têm acontecido, que restitui nessa manhã as conquistas, a vitória, a bênção, o milagre, a cura, a libertação, a prosperidade. Eu profetizo sobre a vida de cada um em o nome do Senhor Jesus. Amém? Amados, amanhã, aos sábados, nós não estamos mais conectados. Estamos fazendo de segunda a sexta, porque nós temos algumas atividades no sábado que tem me roubado toda manhã. Então, segunda-feira nós voltamos.
E segunda-feira, 11h30 da manhã, nós vamos falar sobre o capítulo 13 da Carta aos Hebreus. É o último capítulo da Carta aos Hebreus. Se você tiver um tempo, abra a tua Bíblia e leia todo o capítulo 12. E pontue aquilo que Deus falou contigo nessa manhã. Isso vai te fazer bem. Neste domingo, nós temos amanhã, sábado. Quem mora aqui em Rio Grande, na Vila da Quinta especificamente, tem culto para homens, às 20 horas de sábado, lá na Vila da Quinta. E no domingo, 9 horas da manhã, para quem mora aqui mais para o lado do centro da cidade, na Santos Dumont 552, nós estaremos ministrando domingo de manhã, 9 horas da manhã, e 19 horas na Vila da Quinta. E grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Que Deus te abençoe, te tire do fracasso e te coloque na vitória. E restitua os teus planos e os teus sonhos na tua vida, em o nome de Jesus. Deus te abençoe poderosamente.